Olá, tudo bem? Prazer em conhecê-los. Meu nome é Larissa, professora estagiária do curso de Letras de Língua Portuguesa. Estou no 6º semestre. A aula hoje vai ser para o 8º ano e o conteúdo vai ser as classes gramaticais. O que eu vou trabalhar com vocês hoje vai ser as 10 classes gramaticais, que são substantivo, verbo, advérbio, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Nessa aula eu vou passar cada um separado, tá? Vou explicar a vocês separadamente cada classe gramatical, certo, pessoal? Então, vamos iniciar nossa aula agora, com bastante tranquilidade, bastante calma. Eu vou ensinar para vocês e é algo muito importante, tá? Vocês vão aprender e é bem fácil de aprender, tá bom? Vamos começar então nossa aula. Primeiro, substantivo. O que é um substantivo? O substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral, desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outros. Então, o que quer dizer seres, desde os objetos, desde qualquer coisa? Vamos dar um exemplo, né? A Maria é inteligente. Qual é o substantivo dessa frase? A Maria, tá? O Brasil é belo. O que é um substantivo? O Brasil. A tua beleza me encanta. O que me encanta? A tua beleza, entenderam? Então, a beleza é o substantivo. Então, todas as vezes que a gente vai usar, é tudo que nomeia os seres em geral. Qualquer ser, desde os objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outros, tá? Então, vamos lá pro próximo. Verbo. O verbo é a palavra que indica as ações. Estado ou fenômeno de natureza. Vamos lá, os exemplos para vocês. Lembre, verbo que indica ações, estado ou fenômeno de natureza. Por exemplo, chovendo, eu não vou. O que significa essa frase? Chovendo, eu não vou é que hoje está chovendo, então a pessoa não vai a tal lugar, certo? Corra todos os dias. Corra é o verbo. Sairemos essa noite. Qual é o verbo? Sairemos. Porque lembra que o verbo sairemos vem do sair. Então o verbo você vai conjugar o verbo até você achar ele. Por exemplo, sair, eu saio, nós saímos, nós sairemos. Então, você está englobando ele e você vai criar o verbo ali. Você vai achar o verbo ali quando você consegue puxar ele desde o eu, ele, nós, vós, eles, elas. Entenderam, pessoal? Então, que nem outro exemplo é corro, né? Todos os dias. Eu corro, ela corre, eles correm, nós corremos. Entendeu? Você consegue achar o verbo dessa forma, que você consegue usar para todos os elementos. Adjetivo. Adjetivo é a palavra que dá característica, atribui qualidade aos substantivos. Por exemplo, aqui, a criança ficou feliz. Feliz é o advérbio, que é a característica que deu a criança, né? A criança é o substantivo que vai para o advérbio, que é a característica, que seria o feliz. O artigo ficou super interessante. Qual é o advérbio? Super interessante, que você deu a característica ao substantivo, que é o artigo. Então, adjetivo é a característica que você atribui às qualidades dos substantivos, né? Certo? Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando a relação com as pessoas aos discursos. Exemplo, eu aponto como ele vem. Quem é o pronome? Eu. Contigo
vou até a lua. Qual é o pronome? Contigo. Aquele tipo não me sai da cabeça. Qual é aquele tipo? E assim, outra coisa bem interessante, né? Os pronomes, ele é pessoais, progressivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Você pode usar em todos esses para ser os pronomes, né? Pronomes pessoais: eu, tu, ela, vós, eles, certo? Vocês entenderam? Ele não é o nome, ele é o eu, o contigo, aquele, entendeu? Próximo, artigo. Artigo é a palavra que antecede o substantivo. Antecede, o que é o artigo? Vamos lá, exemplos. O menino saiu. Onde está o artigo nessa frase? O artigo é bem interessante, que normalmente é o que vem, como já diz na frase, o que antecede o substantivo. O que antecede o substantivo é o artigo, que seria as, os, umas, uma, um. Por exemplo, que nem as meninas saíram. Qual é o artigo? As, o que antecede, o que vem antes do substantivo, certo? Próxima, numeral. O que é um numeral? Numeral é a palavra que indica a posição ou um número de elementos, tais como um, primeiro, dezena. Numeral, você já sabe que é já diz a palavra numeral, então é o número, né? Exemplos dos numerais. Um pastel, por favor. Qual é o numeral? 1. Primeiro, as damas. O que é o numeral? Primeiro, né? Dezenas de pessoas estiveram presentes. Dezenas de pessoas estiveram presentes. Qual é o numeral? Dezenas, porque são os números, né? Os numerais são classificados em cardeais, ordinais, multiplicativos, fracionais e coletivos. Então você pode ter, até mesmo se você vê uma fração, ou você vê o ordinais, cardeais, fracionais, coletivos, tudo que serem números, o número às vezes não é só o número, a formação do número, por exemplo, 1, né? Não, ele é extensivo, então ele é escrito, certo? Esses são os numerais também, tá? Que nem os exemplos que eu dei aqui pra vocês são esses que eu tô falando agora, tá? Que são os escritos. Preposições. É uma palavra que liga dois elementos da orações. As preposições os elementos que ligam duas orações, certo? Então, vamos lá. Exemplos para vocês. Entreguei a carta a ele. Quais são as duas orações? Carta, ele. E o que tem no meio? A. Então, os exemplos, as preposições pode ser a, pois, para. Outro exemplo que eu vou usar para vocês aqui, as portas abrem às 18 horas. Então, qual seria a preposição dessa frase? Ela está no meio dos dois elementos da oração, que são abre e as. Então, é após. As portas abrem após as 18 horas. Próximo exemplo. Isso é para você. Qual é ali a preposição? É e você, qual fica no meio? Para. Então, isso é preposição para vocês. Próximo. Conjunção. Conjunção é a palavra que liga dois termos ou duas orações de valores gramaticais, tais como mas, portanto, conforme. Então, vou ler de novo. Conjunção é a palavra que liga dois termos ou duas orações do mesmo valor gramatical.
Vamos lá. Ela pode às vezes estar até no começo da frase, certo? Vou, mas não volto. Qual é o mas? Está no meio do vou e não volto. Continuando. Portanto, portanto, como eu já dei o exemplo ali em cima, é uma conjunção. Não sei o que fazer. Então, se a frase está escrito, portanto, não sei o que fazer, aonde está a conjunção? A primeira palavra. Dançar conforme a dança. Essa ficou fácil, né? Tá no meio de dançar, a dança. Então, conforme, dançar conforme a dança. Está no meio. As conjunções são classificadas em coordenativas. As conjunções são classificadas em coordenativas, que são adjetivas, conclusivas, explicativas, subordinadas e as subordinadas. Então, as conjunções... Vou de novo. Conjunção é a palavra que liga dois termos ou duas orações do mesmo valor gramatical. Então, ela é de ligação, né? Certo? Próxima. Interjeção. Interjeção é a palavra que exprime emoções e sentimentos, tais como olá, viva, psiu. Então, as interjeções é o quê? O que é as interjeções? Essa é bem que a gente usa bastante no nosso dia a dia, que são as emoções e os sentimentos. Você exprime ali nela, você vai expressar ela como, por exemplo, olá. Olá, gente, como a gente usa olá? Eu comecei a nossa frase em olá, ou viva, ou psiu. Vamos usar numa frase. Olá, sou a Larissa, né? Viva, conseguimos ganhar o campeonato. Ou viva, conseguimos assistir o vídeo até o final. Uhul! Continuando. Psiu, não faça barulho aqui. Então, onde é que tá o psiu? Certo? E a última, advérbio. O advérbio. Advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, exprimindo circunstancialmente o tempo, modo, intensidade, entre outros, tais como melhor, demais, ali. Vamos fazer um exemplo. O melhor resultado foi o do atleta estrangeiro. Então, ele modifica o verbo, certo? O adjetivo ou outro advérbio. Então, ele é o modificador, certo? Ele modifica. Não. Continuando o exemplo aqui para vocês entenderem. Não acha que trouxe folha demais? Onde está o demais? O restaurante é ali. Então, o ali é o advérbio. Os advérbios são classificados em modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. Ele é o que? Um modo, a intensidade, o lugar, o tempo, a negação, a afirmação e dúvida, né? Que nem nessa frase a dúvida está ali no final, Não acha que trouxe folhas demais? O demais seria a dúvida. Vamos continuar aqui. Vou explicar para vocês mais uma vez o que é a classe gramatical. A classe gramatical é a classificação das palavras em grupo de acordo com sua função na língua portuguesa. Elas podem ser variáveis e invariáveis, dividindo-se da seguinte forma: palavras variáveis, aquelas que variam em gênero, número e grau. No caso, seria o substantivo, o verbo, advérbio, pronome, artigo e numeral. As palavras invariáveis, as que não variam, preposições, conjunções, interjeições e advérbio. Para vocês entenderem melhor
vou explicar de novo. O que é a classe gramatical? A classe gramatical, elas são divididas em grupos, né? São 10 grupos, certo? E elas são divididas em variáveis e invariáveis. As variáveis são aquelas que variam gênero, número e grau, né? E as invariáveis são as que não variam, que não tem variação, ok? Vamos lá, palavras variáveis são substantivos, verbos, advérbios, pronomes, artigos e números. Palavras invariáveis, as que não variam, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Eu vou mostrar aqui novamente para vocês, vou ler aqui para vocês, ó. As classes gramaticais são as 10 classes gramaticais. O que seriam isso? As 10 classes gramaticais são substantivos, aqueles que, vou fazer uma revisão. O que é o substantivo? O substantivo é a palavra que nomeia os seres em gerais, desde os objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outros. O verbo é o que indica uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Advérbio. Advérbio é a palavra que dá característica, atribuindo a qualidade dos substantivos, aquela que dá característica à qualidade dos substantivos, certo? Pronome. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, que seria o eu, o contigo, aquele. Artigo é a palavra que antecede o substantivo, o, as, uma, umas. Numeral é a palavra que indica a posição ou número de elementos, tá? Como 1, 2, primeiro, segunda, dezena, centena. Preposições é a palavra que liga dois elementos da oração. A, pos, para é a ligação. Conjunção é a palavra que liga dois termos ou duas orações do mesmo valor gramatical, como mas, portanto, conforme, aquela ligação que faz no meio da frase. Interjeções é a palavra que exprime emoções e sentimentos, os sentimentos. Olá, psiu, viva, tudo que gera um sentimento ou uma emoção. Advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, exprimindo circunstancialmente do tempo, modo, intensidade, como melhor, demais, ali. Ok? Fiz uma revisãozinha aqui com vocês. Agora eu vou passar mais um videozinho aqui. Já voltamos com a nossa aula. Então, pessoal, agora eu vou deixar ele para vocês copiarem no seu caderno. Pega o caderno de língua portuguesa, pega uma caneta, coloca a data e comecem a escrever as 10 classes gramaticais, certo? Vocês vão pegar o caderno, vão botar a data de hoje, colocar as 10 classes gramaticais. Ali vai ter substantivo, faz um ícone, escreve o que tá ali. Todas as 10 copiar uma embaixo da outra certinho, tá? Que é bem fácil de fazer. Vocês pode pausar o vídeo para vocês terem tempo. Aí vocês procedem para continuem a fazer a atividade daí, tá? Quando terminar as 10, continuam assistindo o vídeo que daí de copiar, que daí vocês vão entender melhor, beleza? Então, vamos lá, copie certinho, tá bom?
Oi, pessoal, então agora eu vou mostrar pra vocês, vou fazer uma brincadeirinha assim. Eu vou escrever aqui no quadro de giz de cera e vou mostrar pra vocês a palavra. Vocês vão ter 5 minutos para pensar qual que é das classes gramaticais. Vamos lá? Primeira. 1, 2, 3, 4, 5. Qual será que é? A palavra é É um numeral. Parabéns para quem acertou. Agora, a palavra é melhor. Melhor é um advérbio. Parabéns para quem acertou. Seguindo. A palavra é mas. Que é uma conjunção. Continuando. Outra palavra é viva. Ela representa as emoções e os sentimentos, então é uma interjeição. Próxima palavra, ela liga dois elementos da oração. Então, é o para de preposição. Próximo. Eu. É a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. É o pronome. Próxima. As. É o que antecede o substantivo, então é o artigo. Artigo. Continuando. Brasil. Brasil. Qual será que é? É o substantivo. Próxima. Sair. O que será que sair é? É o que indica as ações. É um verbo. Próxima. E a última, será qual é que faltou?
Amável. Opa, desculpa, pessoal. Desculpa. A palavra é amável. O amável é qual? É um adjetivo. Então, ficou bem legal esse também, né? Espero que vocês gostem, que vocês gostaram. Oi, pessoal. Então, agora eu deixei ali um videozinho para vocês assistirem. Esse vídeo é sobre uma paródia de uma música que é para vocês fixarem melhor o conteúdo, tá? Então, espero que vocês gostem e se divirtam assistindo ele, que é um videozinho bem legal, tá? Continue assistindo aí, pessoal. Até daqui a pouquinho. Alguém me diz quais são as classes gramaticais. Aqui vão elas, escute aí. Substantivo nomeia as coisas, ele dá nome às coisas e pessoas. O adjetivo da qualidade, claro, escuro, bonito, feio. Hey, classe, vamos estudar. Essas são algumas das classes gramaticais. Essas são algumas das classes gramaticais. O verbo é tudo que nós fazemos, tudo que fazemos ou sofremos. O advérbio muda o verbo, muda muito ou pouco, muda pra cá ou pra lá. Os artigos são os e as, e umas, uns e uns. E diz aí alguns pronomes: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Hey, classe, vamos estudar. Essas são algumas das classes gramaticais. Essas são algumas das classes gramaticais. Então, pessoal, eu quero agradecer vocês terem assistido todo o vídeo. Parabéns a todos. E espero que todos tenham gostado. Foi muito legal fazer essa aula para vocês. Muito obrigada pela atenção de todos. Espero que em breve a gente se encontre. Então, um beijo, fiquem com Deus. Se cuidem bastante devido ao coronavírus. E espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula. Quero agradecer muito ao Unigran pela oportunidade de estar apresentando essa aula a vocês. Então, um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho.